Olá, turma, tudo bom? Então vamos dar início a mais uma aula, não é isso? Vamos continuar com a nossa revisão da nossa avaliação, tá certo? Na aula de hoje nós vamos estar revendo, né, os números decimais, tá certo? O que seriam os números decimais, turma? São aqueles números em que tem vírgulas, certo? O número T vírgula. O que é que nós vamos ter aqui? Aqui nós vamos ter a parte inteira, certo? E o que está do lado de cá, ó, depois da vírgula, nós vamos ter a parte decimal. Tá certo? Então nós vamos ter aqui a parte inteira e aqui a parte decimal. Turma, é importante saber isso? Sim, é de extrema importância, certo? Por quê? Vamos precisar reconhecer, sim, identificar qual é a parte inteira e qual é a parte decimal de um número decimal. Por quê? Um dos motivos é quando a gente for transformar um número decimal em fração, certo? Ou vice-versa, quando a gente for transformar uma fração decimal em um número decimal, certo? Já que eu toquei nesse assunto aqui, ó, vamos relembrar essa parte. Aproveitando esse mesmo número, 5,75, eu quero transformar essa fração, esse número decimal em uma fração. Como é que eu vou proceder? Turma, preste atenção nesse macete, certo? Essa dica que eu dou para vocês. Vamos pegar um número sem a vírgula, certo? O número sem a vírgula vai ser o 575, certo? Sobre... Agora vem a parte interessante, ó. Vamos colocar 1 no denominador. E a quantidade de zeros que nós vamos colocar aqui vai ser de acordo com a quantidade de casas decimais, certo? Por isso a importância de saber qual é a parte decimal. Se essa é a parte decimal, nós temos quantas casas decimais aqui? 2 casas decimais. Então, se eu tenho 2 casas decimais, eu vou ter 2 zeros, certo? Outro exemplo aqui, se eu tiver 8,3, vou colocar o número sem a vírgula, e no denominador vai ser o 1, e a quantidade de zeros de acordo com a quantidade de casas decimais. Se eu tenho aqui uma casa decimal, eu vou ter um zero, certo? Simples assim. Se eu tiver aqui, ó, 0,0003. O número sem a vírgula, né? 00003, ou seja, simplesmente o número 3. E o denominador vai ser o número 1, seguido de tantos zeros referente à quantidade de casas decimais. Eu tenho 1, 2, 3, 4 casas decimais. Então, ó, 1, 2, 3, 4 casas decimais. Certo? Tranquilo? Então pronto, maravilha. E se eu quiser transformar uma fração em um número decimal? O contrário agora, né? A gente tinha um número decimal, transformou em fração. Agora nós vamos ter uma fração e transformar em um número decimal. Se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, 832 sobre 10. Vamos colocar o número 832. E a vírgula vai ficar entre alguns desses números
mas vai depender da quantidade de zeros que eu tenho aqui no denominador. Certo? Se eu tenho um zero no denominador, isso quer dizer que eu vou ter uma casa decimal. Certo? Então, ó, eu vou ter aqui, ó, uma casa decimal. Então, o resultado vai ser 83,2. Certo? Outro exemplo aqui. 345 sobre 100. Ó, vamos para 345. Se eu tenho dois zeros, eu vou ter, ó, turma, duas casas decimais. Não é isso? Então a vírgula vai ficar, ó, aqui. Então se eu tiver uma fração 345 sobre 100, eu vou ter 3,45. Tá certo? Simplesmente isso. Então vamos fazer o seguinte. Se eu tiver aqui, ó, uma questão da página do livro de vocês, 232, a questão 5, a letra A vai ter 0,4. A questão 5 pede para transformar um número decimal em uma fração e simplificar, certo? Quando a gente estava vendo fração, o que foi que eu falei? Se a gente está trabalhando com fração, o resultado de uma questão é uma fração, então temos que transformar a fração em uma fração irredutível, certo? Então, sempre que possível, simplifica a fração, tá bom? Então vamos lá, vamos transformar isso aqui em uma fração. Vou colocar um número sem a vírgula, certo? E ó, o denominador vai ser 1. Se eu tenho uma casa decimal, eu boto um zero. Pronto. 4 sobre 10. Dá para simplificar isso? Dá sim. Então vamos simplificar. Dá para simplificar por 2, né? Então, ó, nossa simplificação. Se eu divido o numerador por 2, o denominador também tem que ser dividido por 2, certo? Então, lembrando, para simplificar uma fração, o numerador, o número que eu dividi o numerador, eu tenho que dividir também o denominador, tá certo? Então, 4 dividido por 2, 2, 10 dividido por 2, 5. Pronto, 2/5 não dá mais para simplificar. 2/5 já está na forma irredutível, tá certo? Então, se a gente tiver aqui, ó, a letra B, por exemplo, B de bola, eu vou ter 0,75. Transformando isso em uma fração, eu vou ter, ó, 75 sobre, se eu tenho duas casas decimais, eu vou ter 2 zeros. Dá para simplificar a turma? Dá sim. Vamos simplificar aqui primeiro, ó, por 5. Não dá para dividir por 5? Tanto o numerador quanto o denominador? Então, ó, 75 dividido por 5 vai dar quanto? 15 sobre 100 dividido por 5, 20. 15 sobre 20. Acabou? Não. Ainda dá para simplificar mais um pouco, certo? Então vamos continuar aqui a simplificação. Vamos dividir por 5 de novo, não é? E ó, vamos obter a seguinte fração. 15 dividido por 5, 3. Sobre 20 dividido por 5, 4. Então, chegamos na fração 3/4, certo? Que é uma fração irredutível. Não dá mais para simplificar. Tá certo, turma? Então, ó, essa página já foi passada para vocês. Então, se vocês tinham dificuldade, tá aqui, né, a revisão do conteúdo, tá bom? Então, ó, aproveita lá para refazer. E se não fez, aproveita para fazer, tá bom? Então, ficamos por aqui e a gente se encontra na próxima aula.
Tchau, tchau.